De acordo com a lei, 2 vezes Deus o foi negado. Não negando a terceira, tem chance de livrar do lago de fogo da profecia. Vamos ver a primeira mensagem da vida para o verbo da vida? O escritor do Evangelho segundo João falou quem é Deus, mas, conforme a lei, não foi aceito. Na Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17, o escritor fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O Jesus e que o escritor fala que por meio dele veio a verdade não é o mesmo Jesus escrito no livro do Apocalipse. O Jesus e o Deus escrito no livro do Apocalipse já está sendo feito também por meio da fé do povo que acredita na profecia escrita no livro do Apocalipse. Na Bíblia, em Gênesis, livro de Moisés, no capítulo 2, versículo 7, fala que o homem foi formado do pó da terra. O escritor do Evangelho segundo João mostra por meio de mensagem que o ser humano não foi formado do pó da terra, mas da própria vida que se fez carne. E nós temos testemunhado isto com os nossos próprios olhos. Na Bíblia, em João, capítulo 16, versículo 16, está escrito: um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Aqui a mensagem do escritor é que quando um ser humano morre, os outros deixam de ver aquele Jesus que morreu. Mas quando uma criança nasce, os outros voltam a ver um novo Jesus que nasceu outra vez. Na Bíblia, no Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículo 14, o verbo que o escritor fala que se fez carne é a vida. E é a vida o verbo que ele fala no versículo 1. Na Bíblia, no Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículo 1, o escritor fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo que o escritor fala é a vida e que a vida é Deus. Na Bíblia, em João capítulo 14, versículo 6, a mensagem do escritor é que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ele fala isso porque o ser humano já tem as qualidades necessárias para escolher o destino da própria vida. As qualidades que ele fala é inteligência, consciência, pensamento e a capacidade de raciocinar. E que todas estas qualidades que o ser humano possui estão conectadas diretamente com a fonte criadora de todas as coisas, que é a vida e inteligência do todo. Na Bíblia, em João capítulo 12, do versículo 38 ao 40, a mensagem do escritor é que também por meio da palavra do profeta Isaías, pessoas deixam de ver e de entender a importância da vida, mesmo que diga que o ser humano é filho de Deus, mas por obediência à lei que segue, pessoas preferem acreditar ter sido formado do pó da terra do que aceitar ser filho da vida. E com isso se converte e acredita no Deus material achando que é espiritual. Na Bíblia, em Isaías capítulo 6, do versículo 9 ao 13, mostra que o profeta Isaías recebeu ordem para fazer com que o povo não entenda o que ouvi e nem perceba o que vê.
e também tornar insensível o coração do povo, mas se converter. O profeta ficou com dúvida até quando manipular, impedindo o povo de amar a vida. Mas para que não ficasse dúvida, o escritor escreve dizendo: até que a cidade e as casas fiquem sem moradores e a terra seja assolada. Isso significa ser destruída. Na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que uma segunda morte será no lago de fogo. Se a humanidade conseguir acordar do sono da primeira morte, tem chance de evitar o lago de fogo. De acordo com a mensagem do escritor do Evangelho segundo João, a verdade é a vida. E o verbo da vida é viver, e que a vida é Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Deus, o que é a vida. E que sem ele, Deus, o que é a vida, nada do que foi feito se fez. Sabendo disso, que tudo depende da vida, será importante se colocarmos a vida acima de qualquer outra coisa. Mas isso só será possível se tivermos acordado da primeira morte.